Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 28 do nosso devocional. Nós chegamos na metade dele. Hoje nós estamos exatamente na metade do devocional. Estamos encerrando nosso primeiro mês juntas, encerrando a quarta semana, que tem por título Raízes Podadas, né? Esse período que nós vivemos juntos. E eu creio que Deus nesse tempo tem nos ensinado muitas coisas. Então hoje nós estamos exatamente na metade do nosso desafio, do nosso propósito, a metade do nosso devocional. Estamos encerrando a quarta semana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o título Não é sobre chegar primeiro. E o texto base está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 e no versículo 8, que diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Então, é baseado nesse conselho de Jesus que hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre algo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. E ela começa, esse devocional citando, o tão sonhado banco da frente do carro. Quem nunca, disputou esse banco? Eu confesso para vocês que quando eu era criança eu sempre sonhava, em sentar no banco da frente. E eu creio que não só os nossos filhos hoje, mas nós também, quando éramos crianças, tivemos esse sonho ou tentamos, ter essa disputa, de chegar e sentar no banco da frente. E ela cita isso, como o início do nosso devocional, e ela dá o exemplo da filha mais nova dela, que ela fala assim que ela nunca desiste de disputar o assento tão cobiçado, que é o assento da frente, principalmente nas viagens, que eles vão fazer, sejam as viagens mais curtas quanto as mais longas. E teve uma determinada vez que ela correu, e ela chegou toda determinada, no lado do banco do motorista e falou assim para a mãe dela: este é o meu lugar, cheguei primeiro. Então a pastora Viviane Martinello, ela teve que sentar e explicar para ela que não é uma questão de quem chega primeiro, mas sim de quem está autorizado a ocupá-lo. Então ela cita, que negar para sua filha mais nova não significa, que ela não a ame tanto quanto ela ama a mais velha, porque a mais velha já ocupa, este lugar. Ela ama as duas igualmente, mas ela precisa ensinar a mais nova e que ela precisa entender que o lugar ele deve ser condizente à maturidade física que ela tem. Então, Deus também sendo nosso Pai, Deus também exercendo essa paternidade na nossa vida, Ele age da mesma maneira. Deus faz também conosco essa relação, de amadurecimento emocional e espiritual para que nós possamos ocupar lugares e posições nas nossas vidas. E é muito pertinente, a gente fazer esse paralelo, porque muitas vezes nós esquecemos que nós também estamos nesse lugar de filha com o nosso relacionamento com o Pai, E Jesus, quando veio à Terra, Ele sempre, nos ensinou, e inclusive, esse versículo que nós acabamos de ler era um ensino que Jesus estava dando, aos seus discípulos, vendo e observando que os convidados daquela festa, daquele banquete, eles estavam disputando, aqueles lugares de honra, aqueles primeiros lugares, aqueles lugares da frente. Então, ele dá esse ensinamento aos seus discípulos: não façam isso. Porque se esse lugar já estiver reservado para outra pessoa, você vai passar vergonha. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes nós vemos essa mesma dinâmica no nosso meio, entre cristãos, que muitas vezes nós observamos, pessoas que correndo, querendo ocupar os primeiros lugares, querendo estar em lugares da frente, querendo disputar, por cadeiras, por lideranças, por
títulos que muitas vezes eles nem estão autorizados ainda, né, a estarem ali. Então eles ficam reivindicando posições só porque muitas vezes chegaram primeiro, assim como ela também citou, né, no exemplo da filha dela. Só porque eu cheguei primeiro, então eu tenho o direito de estar aqui. E muitas vezes não é isso. A ótica divina, ela é parecida com a ótica humana. Não é porque muitas vezes, você chegou primeiro, você tem 20 anos de crente, que você está autorizada a ocupar alguns lugares, porque isso é muito particular teu com o Senhor. Isso tem a ver com o teu chamado, com o teu propósito, com o teu tempo de caminhada com Deus e com a tua maturidade em Deus. E maturidade em Deus não significa tempo de crente, carteirinha de crente. Maturidade em Deus significa relacionamento com o Senhor. Não tem nada a ver com o tempo que você é cristão, mas sim com a tua maturidade, com a tua caminhada com Deus, com o teu relacionamento íntimo com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, se você muitas vezes tem brigado, tem disputado por lugares, não faça isso, porque muitas vezes e geralmente você vai acabar passando vergonha, você vai passar por constrangimentos, por frustrações que vão trazer traumas na tua vida. Você ainda não está autorizado pelo céu, por Deus, para ocupar lugares, e muitas vezes você querer passar na frente só porque você chegou primeiro vai fazer com que você passe vergonha, vai fazer com que você viva frustrações que gerem traumas, feridas no seu coração. Então, em nome de Jesus, nesse sentido, Jesus Cristo sempre deixou muito claro, nunca deixou dúvidas acerca dessas atitudes, né? E é por isso que ele declara lá em Lucas 43, no verso 43, ele declara assim: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Então, o que é a palavra-chave aqui? É porque amam. Ali, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele está expondo, né, os sentimentos, as intenções dos corações dos fariseus. Então, eles amavam esses lugares de honra, eles amavam essas saudações, eles amavam essas bajulações. Então, é muito perigoso esse campo em que a gente busca, né, esse território de visibilidade sem estar preparado, sem estar no tempo certo, na estação certa. Outro episódio, né, que o Senhor relata lá em Mateus 20, do verso 20 até o 23, que diz assim, quando a mãe, né, de Tiago e João, ela vai até Jesus, né, e ela busca para os seus 2 filhos esse lugar de honra, e ela fala assim para Jesus: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus, ele é muito certeiro, Jesus, ele é muito enfático quando ele fala isso para ela: você não sabe o que você está pedindo. Então, ele diz assim para ela: se assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai para ocupá-los. Então, nós precisamos estar sempre observando nossos comportamentos, aquele devocional de ontem, as intenções dos nossos corações, para que nós não venhamos tomar atitudes erradas, escolhas erradas, que não só prejudicarão as nossas vidas, mas também das nossas gerações, dos nossos filhos. E ali ela cita algo que é perigoso demais, e ela fala algo que mexeu com o meu coração. Ela fala uma frase que é muito perigosa, e ela fala assim: mães, elas podem ser terríveis. Mães, quando elas agem de acordo com padrões desse mundo, de acordo com a ótica humana, mães que agem tentando cortar caminhos, né? Tentando fazer que filhos cresçam antes do tempo, cresçam de maneira errada, tentando cortar, abreviar o caminho sem eles estar maduros para viver determinadas coisas. Elas podem ser terríveis, elas podem matar os seus filhos espiritualmente, elas podem trazer feridas enormes que vão influenciar no futuro dos seus filhos. Então, muitas mães muitas vezes acabam
colocando, né, os filhos em lugares, em posições que eles ainda não têm maturidade para ocupar. Que no dia de hoje nós possamos avaliar as nossas atitudes com relação aos nossos filhos. Nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo imediatista, num mundo onde tudo está, infelizmente, acontecendo muito precoce. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos ter sensibilidade do Espírito Santo, que nós venhamos ter esse discernimento, que nós venhamos proteger os nossos filhos, que nós não venhamos expor eles em situações, em lugares, em posições em que eles ainda não estão maduros o suficiente para ocupar. Em nome de Jesus, que a partir de hoje você não queira cortar o caminho e colocar o teu filho em lugares que eles ainda não estão autorizados a ocupar, lugares que eles ainda não estão maduros para ocupar, porque você pode matar o seu filho. Em nome de Jesus, isso é muito sério e o Senhor nos ensina isso. Quando o Senhor, ele espera Jesus ter 30 anos para que ele possa expor ele, para que ele possa identificar, né, quem ele era para as pessoas. Ele estava esperando Jesus atingir uma maturidade. Ele esperou Jesus ser adulto para que então ele fosse se batizar e ele fosse revelar a identidade do seu filho. Jesus, ele só teve o seu início de ministério, ele só começou a ocupar a posição que Deus havia preparado para ele quando ele atinge os 30 anos, quando ele já está na sua fase de adulto, quando ele já está pronto para lidar com responsabilidade, tudo condizente acerca do seu propósito, do seu chamado. E o Senhor, ele nos ensina isso. O nosso Deus, como nosso Pai Celestial, ele também tem esse cuidado com a gente. E hoje ele nos traz essa palavra, né, de reflexão, para que nós também venhamos a exercer esse papel tão prioritário de proteção, de proteger os nossos filhos, de não colocá-los eles e o chamado que eles carregam em risco, muitas vezes por interesses próprios, muitas vezes por querer que eles ocupem posições que muitas vezes nem nós ocupamos. Então, em nome de Jesus, não coloque o seu filho, não exponha o seu filho a lugares que ele ainda não tem maturidade. Tenha discernimento do céu, em nome de Jesus. Tenha um alinhamento de Deus. Espere, em nome de Jesus. Não viva nesse mundo imediatista. Espere o tempo certo para que ele possa ser preparado, o seu filho possa ser moldado, o seu filho possa ser ensinado, em nome de Jesus. Não se afobe, não só você, mas também os seus filhos, em colocá-los em lugares que Deus não quer que eles estejam ainda, que eles não têm maturidades para ocuparem. Em nome de Jesus, que essa palavra adentre o teu coração no dia de hoje, que talvez você muitas vezes tenha exposto o seu filho a um tempo precoce, a um tempo que ele não foi preparado, a um tempo que ele não tem maturidade para ocupar, as situações, as circunstâncias que ele não tem maturidade em Deus para administrar, não tem responsabilidade em Deus ainda para ser quem Deus o chamou para ser. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, mulher cheia do Espírito Santo, mãe cheia do Espírito Santo, não afobe em você ocupar lugares e também o seu filho ocupar lugares que ele ainda não está pronto para se assentar. Em nome de Jesus, entenda que antes de você e antes do seu filho também ocupar lugares, lugares da frente, lugares de destaque, ele precisa, e você também precisa, ser tratada por Deus, ser curada por Deus. Então, leve essa palavra para você, aplique ela
no seu coração, em lugares, em áreas que você precisa entender que você não precisa ter pressa, e também na sua relação como mãe, na sua relação como protetora, como guardiã da sua casa, do seu primeiro ministério. Comece a observar se talvez você tenha tentado colocar o teu filho, exposto o teu filho a lugares que ele ainda não tem maturidade para se assentar. Em nome de Jesus, que essa palavra ela seja aplicada no seu coração, seja na posição de mãe ou seja na posição de filha do Deus Altíssimo. Então, entenda que você não precisa ter pressa e permita que Deus ele vá curando as tuas raízes, ele vá amadurecendo em nome de Jesus, que a partir de hoje você não interceda e você não advogue por ninguém, primeiramente, sem permitir que você seja transformada. Em nome de Jesus, ela dá esse conselho e eu preciso enfatizar, em nome de Jesus, que você tenha esse temor do Senhor, que você não queira adiantar, que você não queira precipitar nada. Em nome de Jesus, deixe Deus ocupar o papel de Senhor na sua vida e deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, deixe que Ele exerça o papel que Ele precisa exercer. E não se esqueça que muitas vezes o nosso jeitinho, nós querermos ajudar a nossa maneira, nós estamos muitas vezes atrapalhando o propósito e o projeto que Deus tem nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Aqui ela cita algo, que ela fala que se o filho pródigo ele recebesse uma ajuda, talvez de uma cesta básica, ele não voltaria para a casa do pai. Ele não tinha se arrependido da sua imprudência, daquilo que ele tinha cometido de errado. Então, muitas vezes, a escassez, ela nos leva para o nosso chamado, ela nos leva para um lugar que Deus preparou, que é um lugar de proximidade, de relacionamento íntimo com Deus. Então, muitas vezes, a escassez, a falta de algo, é um convite do céu para que você se aproxime novamente do Pai. Então, permita que Deus hoje te mostre acerca de algumas escassezes que tem na sua vida, acerca de algo que lhe falta, acerca de algo que muitas vezes você tem buscado com as tuas próprias mãos, tentando fazer do teu jeito, no teu tempo. Em nome de Jesus, que você hoje receba de Deus um convite do céu para esperar o tempo do processo, para esperar em Deus, para que Ele sim coloque você nos lugares que Ele deseja que você esteja. Não queira viver nesse tempo de imediatismo, nesse tempo em que nós queremos tudo para ontem, esse tempo em que nós não queremos esperar nada. Em nome de Jesus, creia que a palavra de Deus ela é fiel, ela é certeira, e lá em Eclesiastes Deus nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito acerca da sua vida. Então, mulher do Senhor, não se apresse, confie em Deus, confie no tempo que Ele já determinou, no tempo perfeito do Senhor, no tempo certo, para que todas as coisas aconteçam na sua vida. Espere o convite do Pai, espere, porque a sua hora vai chegar, o seu tempo de se assentar à cadeira de honra, ele vai chegar, mas espere o convite do céu, espere o convite do Pai. Não tenha pressa, porque quando esse tempo chegar, tudo vai acontecer naturalmente e você não vai hesitá-lo em ocupar este lugar, pois então você vai ter certeza que ele será todo seu. Você vai ter certeza que você chegou no tempo certo, que você vai começar a viver o teu tempo de honra e vai ser natural, não vai ter vergonha, não vai ter frustrações, vai ser algo natural. Entenda em nome de Jesus que Deus já preparou um tempo certo para a sua vida e não tenha pressa. Há um tempo determinado para você se assentar nas cadeiras de honras, nos lugares que
Deus preparou para a sua vida e para a sua casa. Em nome de Jesus, creia no tempo perfeito de Deus para a tua vida e não tenha pressa. Em nome de Jesus, não é sobre chegar primeiro, não tenha pressa, é sobre estar madura, é sobre estar preparada para se assentar no lugar que você já está autorizada. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que a tua semana seja maravilhosa. Amém?